Nas nossas aulas anteriores, nós falamos sobre quem é Deus, como o Antigo Testamento descreve Deus, descreve sua santidade, sua pessoalidade, sua relação com os seres humanos. Vimos também como o Antigo Testamento descreve o próprio ser humano constituído à imagem e semelhança de Deus. Vimos que no Antigo Testamento Deus se relaciona com o seu povo por meio da ideia de aliança, né, de um compromisso estabelecido entre Deus e o povo. E agora nós podemos olhar no Antigo Testamento como ele descreve essa relação de ruptura. Como é que o Antigo Testamento fala dessa relação rompida, dessa relação quebrada entre o ser humano e Deus. E para isso, o texto principal que a gente pode acompanhar, que a gente pode pensar, é o texto de Gênesis 3, um texto importante para a compreensão dessa dimensão que nós podemos chamar de pecado, desses atos que representam a nossa ruptura em relação a Deus. Lembre-se do contexto. No Gênesis 2, Deus havia feito o ser humano criado para cuidar do restante da criação, com a responsabilidade de administrar o restante da criação. Deus havia criado para ele uma companheira que a equivalesse, havia criado, portanto, um casal para viver em comunhão, um casal para viver em submissão ao próprio Deus, um casal criado para desfrutar da criação de Deus apenas com uma proibição, que seria comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No Gênesis 3, logo depois dessa narrativa do Gênesis 2, então nós temos a tentação da mulher e depois do homem pela serpente, um representante que depois as Escrituras vão identificar com Satanás, este que vai tentar a humanidade e vai conduzir a humanidade à sua ruptura com o próprio Deus. E em que consiste essa ruptura? Lembre-se da tentação, da fala da serpente à mulher. Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os seus olhos se abrirão, vocês serão conhecedores do bem e do mal, assim como o próprio Deus. Portanto, essa tentação que depois se transforma em pecado pelo ato da mulher e do homem, marcam um processo de ruptura a partir do desejo humano de ocupar o lugar do próprio Deus. Ao invés do ser humano entender a sua função na criação, ao invés de entender que Deus o fez para uma vida em comunhão, em obediência ao próprio Deus, nessa tentação, nesse relato do Gênesis 3, o que nós temos é uma espécie de declaração de independência, em que o homem e a mulher revoltam-se, rebelam-se contra o próprio Senhor, Criador de todas as coisas, com o desejo de ocupar o seu lugar. Portanto, essa dimensão pessoal, essa dimensão de ruptura com o Deus Criador, essa dimensão de revolta, de orgulho, de uma tentativa de ocupar o lugar do próprio Deus, ao invés de entender a nossa dimensão de existência em relação com Deus, é o que vai caracterizar o pecado. Portanto, esse nosso ímpeto de, em vez de ser e de existir com Deus, o desejo de sermos o próprio Deus. Essa relação de revolta vai se manifestar também em outras dimensões. Nós vamos ver essas dimensões no nosso
próximo encontro, mas para nós, aqui nesse primeiro momento, é importante que consideremos essa dimensão pessoal do pecado. O pecado como um ato humano contra Deus, um ato humano tentando tirar o lugar de Deus, um ato humano no seu ímpeto de ocupar o espaço e exercer o poder que deveria ser apenas do próprio Senhor. É isso que significa ser conhecedor do bem e do mal, ter a prerrogativa de definir, de decidir o que é bom e o que é mal. O ser humano e, portanto, todos nós, ao invés de escolher um caminho de obediência, um caminho de comunhão com Deus, escolhemos um caminho de autonomia, de cada cabeça uma sentença, e isso nos leva para uma vida longe de Deus, uma vida afastada do nosso Senhor. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. No nosso primeiro encontro aqui falando sobre pecado, nós vimos uma dimensão importante dessa relação de ruptura com Deus, que é o pecado na sua dimensão pessoal. O pecado enquanto um ato deliberado do ser humano em querer ocupar o lugar de Deus, em querer exercer o poder do próprio Deus. Esse ato humano de rebeldia, essa declaração de independência do ser humano em relação ao Deus, se desdobra em outras rupturas. No próprio Gênesis 3, nós vemos os efeitos devastadores do pecado. O ser humano passa a existir numa fragmentação, num processo de vergonha para consigo mesmo. O texto do Gênesis 3 vai dizer que o homem e a mulher, o Adão e Eva, quando se percebem nus, sentem vergonha do seu estado de nudez. Então, isso nos apresenta uma espécie de ruptura consigo mesmo. Nós vemos também que o ser humano passa por um processo de ruptura com o restante da criação. De certa forma, a luta dos descendentes da mulher com os descendentes da serpente, a própria serpente humilhada entre os demais seres da criação e o esforço físico do ser humano, do homem, para produzir no solo, vão apresentar essa dimensão de ruptura com a natureza. Não apenas uma ruptura psíquica individual, né, nesse processo de vergonha, também essa ruptura com o restante da natureza, nós vemos ainda a ruptura das relações humanas. Na narrativa de Gênesis 3, nós temos esse processo de acusação mútua. Quando Deus pergunta o que aconteceu, por que eles estavam com vergonha pela sua nudez, por que eles tinham comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem, de forma muito rápida, acusa a mulher de ter dado o fruto proibido para ele comer. Então, esses níveis de ruptura se apresentam na nossa condição humana, e a partir daí, para que esses laços sejam reconstruídos, sempre haverá um esforço.
para que as relações com a natureza, para que relações saudáveis do nosso uso, gestão e administração da natureza aconteça, isso exigirá de nós um grande esforço. Para que a nossa relação saudável conosco mesmo aconteça, também exigirá de nós um grande esforço. E para que as nossas relações pessoais sejam saudáveis, também nós teremos que despender um grande esforço. Dessas rupturas, uma das mais devastadoras, sem dúvida, será nas relações humanas. Não é à toa que os textos na sequência do Gênesis vão mostrar que essa existência do ser humano rompendo com Deus, esse desejo do ser humano de tomar o espaço de Deus, vai se desdobrar em violência. Nós vemos isso na narrativa seguinte de Gênesis 4, quando Caim mata o seu irmão, Abel derrama, sente que tem o direito de tirar de Abel a sua existência. Nós vemos também isso com os descendentes de Caim, que fazem gerar cada vez mais violência, e esse ápice da violência será alcançado na narrativa do dilúvio, lá em Gênesis 6, quando por diversas vezes o narrador diz que havia muita violência entre os homens. Note que algo tão cotidiano, tão triste do nosso ambiente, a violência que enxergamos todos os dias ao nosso redor, essas rupturas, essas dificuldades de relação entre homem e mulher, entre amigos, entre pessoas no mesmo ambiente de trabalho, note que isso tem uma origem, que é o desejo nosso de sermos como Deus, portanto, um desejo que acaba se desdobrando nessa nossa tendência a querer dominar sobre o outro, a querer que o outro nos seja como uma espécie de servo e, se necessário for, atuarmos no sentido do exercício da violência para que o nosso desejo seja alcançado. Essa nossa triste realidade, portanto, se desdobra dessa ruptura que temos originalmente em relação a Deus. Portanto, o caminho para uma sociedade, um caminho para relações mais saudáveis, sem dúvida, é a nossa recompreensão da relação com Deus, é a nossa reaproximação de Deus, que coloca Deus na sua verdadeira dimensão e nossa natureza humana também na verdadeira dimensão de seres criados para a relação com Deus e não para o exercício do poder de Deus. Note, portanto, como a dimensão pessoal de ruptura em relação a Deus se desdobra em diversas outras dimensões que caracterizam não apenas a narrativa bíblica, mas também a nossa própria sociedade.